Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o Padre Brown, o detetive criado pelo G.K. Chesterton. Atendendo ao pedido do Altemar, que deixou uma mensagem no vídeo de um estudo em vermelho, aqui estou eu para falar do Padre Brown, o detetive de batina. Muita gente conhece o Padre Brown da série de TV que começou a ser transmitida no Brasil em 2018 pela TV Cultura, e eu vou falar um pouquinho sobre essa série, mas daqui a pouco, antes eu vou falar sobre o personagem. O Padre Brown foi um personagem criado pelo romancista inglês G.K. Chesterton no começo do século XX, e ele lembra um pouco a Miss Marple na forma como ele se relaciona com o ser humano. Isso porque ele é um grande entendedor da natureza humana, e a partir dessa compreensão ele consegue resolver mistérios de forma bastante intuitiva. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o personagem e também vou falar algumas curiosidades sobre ele e sobre o autor, o Chesterton, né, que foi uma personalidade muito conhecida no final do século XIX e no começo do século XX no mundo das artes. O Padre Brown estreou na literatura em 1910 no conto A Cruz Azul. Ele é um padre católico, baixinho, bem quietão, né, com o rosto arredondado e os olhos cinza claros. É um personagem muito racional e sempre mostra um esclarecimento lógico sobre os casos que ele ajuda a desvendar nas histórias. Então uma das características do Padre Brown que eu acho muito espirituosa é o fato dele geralmente carregar um guarda-chuva tiracolo com ele, né? Ele está sempre muito bem preparado para qualquer eventualidade. O Padre Brown vai aparecer em cerca de 50 contos do Chesterton que foram escritos entre 1910 e 1936. Como eu disse, o padre é um personagem que conhece muito bem a natureza humana, mas não é de se espantar, afinal de contas ele é padre, né? E ele ouve confissões o tempo todo na paróquia dele. Então, quando ele se propõe a investigar um mistério, ele usa desse know-how, vamos dizer assim, para colocar em prática tudo o que ele aprendeu sobre o ser humano. Então ele, por exemplo, consegue imaginar as razões que levam alguém a cometer um crime. E a partir daí ele chega a conclusões geralmente precisas ou muito próximas sobre a identidade do criminoso. Outra coisa notória são as lições filosóficas do Padre Brown. Ele sempre tem boas frases para temperar as histórias. Ele sempre diz algo com profundidade, né? Aquelas frases que fazem a gente pensar. Às vezes, grandes personagens da literatura são inspirados em pessoas reais, como no caso do Sherlock Holmes e o professor Joseph Bell da Universidade de Edimburgo, né? No caso do Padre Brown, isso também é verdade, isso também acontece. O Chesterton se inspirou em um reverendo para criar o Padre Brown, e o nome dele era John O'Connor, padre católico da cidade de Bradford, na Inglaterra, que o Chesterton conheceu em 1907, portanto 3 anos antes de escrever a primeira história. O padre O'Connor, inclusive, é responsável por converter Chesterton ao catolicismo. Então os dois se tornaram grandes amigos, e eu acho que essa foi uma grande homenagem do Chesterton de um amigo para outro, né? E o Padre Brown já apareceu no cinema e na TV algumas vezes. Em 1934 ele foi vivido por Walter Connolly no filme Father Brown Detective. Em 1954 foi o Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi de Star Wars, que interpretou o padre em Father Brown, e mais recentemente ele ganhou a série de TV que eu mencionei no começo do vídeo, né? Começou a ser filmada em 2013 na Inglaterra pela BBC One. A série Padre Brown, sempre o mesmo título, né? Mas enfim, com o Mark Williams no papel principal, e ela chegou aqui no Brasil pela TV Cultura. Então, sobre os admiradores, né? As histórias do Padre Brown eram muito conhecidas, talvez não hoje, mas no começo do século XX elas eram, porque o Chesterton era muito conhecido, ele foi muito influente na época dele. Então, o Padre Brown, as histórias dele tinham fãs de todo tipo, de toda sorte, como, por exemplo, Jorge Luiz Borges, Bernard Shaw, Alceu Amoroso Lima e até Mahatma Gandhi. E finalizando com um pouquinho da história sobre o próprio Chesterton, né? Além de ser relacionado à literatura policial, o Chesterton também teve uma forte ligação com o catolicismo durante a vida dele, e por esse motivo ele publicou muitos livros sobre o tema. Ele tinha um jeito muito particular de enxergar a vida, de enxergar a sociedade, e ele era respeitado por gente que tinha visões e ideologias opostas a dele, né? Ou mais distantes, né? Como por exemplo Bernard Shaw. Então é isso, antes de eu acabar o vídeo, eu só quero mostrar este livro que eu mostrei no comecinho do vídeo apenas, né? Que foi o único livro que eu li com contos do Padre Brown. Esse aqui tem a Cruz Alta, que é o primeiro conto dele, tem mais 11 contos, então são 12 no total, né? E uma curiosidade é que tem um conto em que uma batalha no Brasil é citado. O nome do conto é O Sinal da Espada Partida, tá? Então vou deixar o link
na descrição para quem quiser comprar esse livrinho aqui da LPM, bem tranquilinho de ler. E eu também quero agradecer o pessoal que compra através dos links aqui no canal. Muito obrigada a vocês todos, tá? Espero estar dando sempre falhou, estar dando sempre dicas legais de livros de mistério, de suspense, de terror, romances policiais, thrillers psicológicos, que são os livros que eu gosto e que eu sempre fui apaixonada a minha vida inteira, e afins, né, e séries e tal, e filmes e tudo que vier nesse contexto aí, ok? Eu vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo livro. Tchau!